A Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, lançou uma projeção de crescimento do PIB do agronegócio na faixa de 5% para 2025. É importante a gente entender os motivos que levam a essa projeção de crescimento de 2025 e eu quero pontuar alguns que são importantes para o nosso setor. O primeiro ponto é que nós estamos vindo de uma base comparativa, 2022, 2023 e 2024 principalmente, em que nós tivemos queda do PIB do agronegócio. Isso porque em 2024, principalmente, houve uma perda de 20 milhões de toneladas na safra de grãos no Brasil, em função do período mais quente e seco que nós tivemos nos últimos anos, que foi trazido pelo fenômeno climático do El Niño. Então, naturalmente, para 2025, como existe uma projeção de safra recorde de grãos, estamos falando de um volume que a Conab projeta em 322 milhões de toneladas, é uma alta de 8,6% em relação ao volume colhido em 2024, e é a maior safra de grãos da história do Brasil, que até o momento parece que a gente pode caminhar para isso. Existem alguns pontos de atenção de clima na região do Mapitoba, que a gente tem que ficar atento para confirmar se essas produtividades realmente elas acontecerão. Então, esse é um dos motivos que propicia esse crescimento de 5% do PIB do agronegócio em 2025, que é o crescimento da produção de grãos, mesmo que os preços agrícolas, principalmente da soja e do milho, que são os cereais mais importantes na composição do PIB do agronegócio, ainda tenham preços mais baixos. E também, como fatores que trazem esse crescimento do agronegócio para 2025, nós temos também a alta do preço do café. Nós estamos vendo preços recordes e também volumes de exportação acima do que nós tínhamos nos anos anteriores para o café no Brasil. Então, essa alta do preço do café, que também é um produto importante, é responsável por esse aumento do PIB do agronegócio em 2025. Na questão da proteína animal, da pecuária, nós também temos um quadro favorável. De agosto para cá, o preço da arroba do boi gordo aumentou bastante no Brasil, teve uma escalada aí com altas de 30%, 40%, ainda que agora na primeira quinzena de dezembro nós tivemos um recuo do preço da arroba do boi gordo, mas os aumentos dos preços que foram propiciados por um câmbio mais favorável para exportação, já que o Brasil é um grande exportador da carne bovina, e também a menor oferta de animais nos pastos em função do tempo mais quente e seco que nós tivemos em 2024. Isso trouxe esse aumento do preço da arroba do boi gordo. Agora, na questão da avicultura e da suinocultura, nós temos já um crescimento projetado para esse ano, para 2024, que nós estamos encerrando, e para 2025 as perspectivas também são positivas, já que o Brasil tem aumentado os seus parceiros comerciais, aumentado a exportação da carne suína e da carne de aves, e também o próprio câmbio desvalorizado auxilia, apoia na melhora da renda bruta dos avicultores e dos suinocultores, e isso também naturalmente contribui para esse crescimento projetado do PIB do agronegócio para 2025. Agora eu quero fazer algumas ponderações que são importantes, porque nós devemos olhar não apenas o aumento da renda bruta, que é uma combinação de maior produção e preços mais altos. E como nós dissemos, isso varia para cada cadeia produtiva e também cada região do Brasil. Mas o que é muito importante
nós estarmos avaliando dentro da situação financeira, da situação de liquidez dos produtores rurais e das empresas do agronegócio em 2025 é a renda líquida, ou seja, a rentabilidade dos produtores, que é o resultado final, após o pagamento de todos os custos de produção, as despesas financeiras decorrentes da atividade agrícola ou da atividade pecuária. E é nesse ponto que nós queremos trazer alguns alertas para os nossos colegas que nos acompanham aqui através do AgroApp. E esses pontos são: com o real desvalorizado, ontem nós vimos, aliás, o dólar chegar a 6,15 e alguns economistas projetam que nós podemos chegar até R$ 7 com o valor do real. Isso significa que os custos dos insumos que são importados, como fertilizantes e defensivos, eles ficarão mais caros. E nós já estamos vendo revisão da indústria de fertilizantes e defensivos para os insumos em 2025, ou seja, os produtores rurais pagarão mais caro, terão um pacote de troca mais desfavorável na questão dos seus insumos para a safra 2025, 2026, com esse real desvalorizado que nós temos. Então, esse é um ponto de atenção, que é o aumento dos custos de produção. O segundo ponto é o aumento do custo do crédito, que é uma combinação da alta da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Tivemos um aumento na última semana de 1 ponto percentual para 12,25% ao ano, e existe já uma clara sinalização dos membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central de que nós teremos uma continuidade dessas altas das taxas de juros. Inclusive os votos eles foram todos favoráveis a esse aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, e para 2025 a gente pode ter uma taxa Selic chegando a 15%, 16% ao ano, já que a grande preocupação macroeconômica no Brasil hoje é o descontrole fiscal, o aumento do déficit fiscal, do déficit público, que inclusive é retroalimentado por esse aumento da taxa básica de juros, o que amplia o pagamento com custo da dívida e, consequentemente, o cenário fiscal ele vai se deteriorando, gerando um problema que nós temos que ficar muito atentos, que se chama dominância fiscal. Quando o governo perde o controle dos gastos públicos, isso vai gerando um ciclo vicioso de alta de taxa de juros e aumento da inflação, corroendo o poder de compra tanto da população quanto das empresas, e no nosso caso, da análise que estamos fazendo, aumento do custo do crédito para os produtores rurais e para as empresas do agronegócio. E é muito importante a gente deixar claro que esse aumento do custo do crédito é a combinação da alta da taxa básica de juros e de um outro ponto que muitas vezes é pouco avaliado, é pouco observado pelos nossos colegas analistas de mercado e analistas econômicos, que é o aumento do spread bancário no agronegócio. Não só bancário, mas também no setor de mercado de capitais e do crédito fornecido pelas empresas de insumos, através de operações de barter e outras operações com títulos de crédito como a CPR, a cédula de produto rural, porque nós temos um cenário de aumento de inadimplência e de aumento das recuperações judiciais no agronegócio. Como consequência, com o ambiente de risco ficando mais elevado para o credor, para o fomentador de crédito, para o financiador do agronegócio, é natural que essas instituições financeiras, que esses credores elevem o spread de crédito, que é a diferença entre a taxa de captação, que é a taxa CDI, a taxa Selic, e o crédito com o seu custo final, que chegará ao produtor ou à empresa. Então, só para a gente fazer uma comparação, em 2020 e 2021, quando nós tínhamos uma taxa Selic com
valor de 5%, 6% ao ano, e um spread bancário também mais baixo, de 4%, 5% ao ano, nós tínhamos taxas finais chegando aos produtores de 10%, 11% ao ano. Hoje, só a taxa Selic estando mais elevada, com 12,25% ao ano, nós estamos vendo spreads mais elevados na faixa de 12%, 15%. As taxas que estão chegando para o produtor rural e as empresas de insumos estão na faixa de 25%, 30% ao ano, ou seja, em 3 anos nós tivemos uma elevação do custo do crédito de 3 vezes no Brasil. Isso quando o produtor consegue crédito, porque é um outro ponto de atenção que também nós queremos trazer aqui para a nossa discussão, que é a falta de crédito bancário. Nós temos uma redução das linhas de crédito, dos limites que são ofertados pelos bancos, pelas cooperativas de crédito, pelos fundos de investimento, pelas próprias empresas de insumos. Nós temos um cenário de crédito mais restritivo para o agronegócio, para o produtor, e com maiores exigências de garantias, também em função do cenário de recuperações judiciais e inadimplência, exigindo alienação fiduciária da terra e garantias reais para que o produtor consiga obter essas linhas de crédito. Então, esse é um ponto que nós queremos trazer como observação para a nossa análise, porque é certo, nós poderíamos ter esse aumento da renda bruta do agronegócio, o chamado PIB do agronegócio para 2025. No entanto, não podemos negligenciar, não podemos nos esquecer do fato de que estamos vivendo um momento de elevação dos custos de insumos, de elevação do custo do crédito, de aumento do ambiente de risco, seja ele o risco macroeconômico, porque nós temos um cenário de descontrole fiscal, um cenário de alta taxa de juros, de uma taxa de inflação que já estourou, inclusive, o teto da meta estabelecido pelo Banco Central. Então, tudo isso traz uma série de preocupações em relação à rentabilidade da atividade agrícola, em relação à liquidez do produtor e ao fluxo de caixa, que na nossa avaliação ainda será um ano bastante desafiador, 2025, para os produtores rurais, em função dessa questão, principalmente da dificuldade de obtenção de crédito e, quando obtido, um crédito mais caro, um crédito mais exigente em termos de garantia. Então é muito importante a gente estar de olho nesse cenário todo para bem avaliarmos a saúde financeira dos produtores rurais que nós atendemos, dos nossos clientes, porque isso é fundamental para a gente ter sucesso em 2025, e é isso que nós desejamos também a todos os colegas que nos acompanham aqui pelo AgroApp. Até a próxima.